Sabe, a inteligência artificial de ponta sempre pareceu coisa de gigantes da tecnologia, né? Aquelas com orçamentos que a gente nem consegue imaginar. Mas olha, isso está mudando e mudando rápido. Hoje, a gente vai ver como o poder da IA está sendo, de certa forma, democratizado, ficando mais barato, mais eficiente e ao alcance de muito mais gente. E para começar, vamos direto para a pergunta que não quer calar. Como é que alguém consegue conversar com uma IA de um jeito muito mais eficiente e ainda por cima construir o seu próprio modelo por $100? É, $100. Parece impossível, né? Pois é, vamos descobrir como essas duas ideias, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, estão na verdade mudando as regras do jogo. Mas antes de chegar nas soluções, a gente precisa entender qual é o problema. Por que a IA avançada parece algo tão distante, quase um clube exclusivo? Vamos dar uma olhada nos principais desafios. Basicamente, interagir com esses modelos de linguagem acaba caindo em dois extremos, e os dois são bem frustrantes. De um lado, a gente tenta com prompts vagos, e os resultados vêm todos bagunçados, imprevisíveis. É um jogo de tentativa e erro, que cansa. Do outro lado, para ter um resultado bom, a gente precisa escrever instruções super rígidas, quase como se estivesse programando. Isso é complicado e, pior, gasta muitos tokens. E tokens, para quem não sabe, são os pedacinhos de texto que a IA processa, e cada um deles custa dinheiro. E se o problema não for só conversar, mas sim construir uma IA do zero? Aí o buraco é mais embaixo. O custo para treinar um modelo de grande escala passa fácil dos $10 milhões. É um valor que só os gigantes da tecnologia conseguem bancar, o que acaba deixando a grande maioria de fora dessa corrida. Ok, o cenário parece complicado, mas e se existisse um jeito melhor de se comunicar? Vamos explorar agora a primeira grande inovação do dia. Um framework, uma estrutura, pensada exatamente para resolver esse problema de comunicação cara e ineficiente com a IA. Então, deem as boas-vindas ao contrato de prompt 5C. Pensa nele como um jeito simples e genial de organizar um pedido para IA. Ele basicamente quebra um prompt em 5 partes super intuitivas. O objetivo? Ter interações eficientes, criativas e principalmente confiáveis, sem precisar ser um expert em programação. E o que são esses 5 Cs? Vamos lá? O primeiro é o character, ou personagem. É onde se define quem a IA deve ser. Depois vem a causa, que é a tarefa principal, o objetivo. O terceiro é constraint, as restrições, ou seja, as regras do jogo. O quarto é contingency, um plano B, o que fazer se algo não sair como esperado. E por último, calibration, a calibração, que define o formato e o estilo da resposta. Juntando tudo isso, a instrução fica cristalina para a IA. Agora, olha que impressionante o resultado disso na prática. Em média, usando vários modelos diferentes, o contrato 5C precisou de apenas 55 tokens. Compara isso com os quase 350 tokens de um prompt bagunçado ou de um que parece código. É uma economia de mais de 80%. Ou seja, a gente está dizendo a mesma coisa de forma complexa, mas usando muito menos texto. E se você achou isso bom, olha só esse exemplo específico com o modelo Gemini do Google. É de cair o queixo. O prompt 5C usou míseros 54 tokens para ter exatamente a mesma resposta de altíssima qualidade que os outros métodos, que precisaram de mais de 1.200 tokens. Isso é uma redução de 95% no custo de entrada para ter o mesmíssimo resultado. É simplesmente surreal. Certo, então, a gente já viu como conversar melhor e mais barato com uma IA. Mas e se a gente for um passo além? E se desse para construir um modelo próprio, sem precisar de um orçamento de milhões? E essa ideia não é só teoria. Olha só o que o Andrej Karpathy, que é nada menos que um dos cofundadores da OpenAI, disse sobre o projeto pessoal dele, o NanoChat. O melhor chat GPT que $100 podem comprar. Uma frase curta, direta que diz tudo. E os números por trás dessa frase são o que realmente impressionam. O custo para treinar o modelo básico do NanoChat está aí na tela, $100. E o tempo necessário para fazer esse treinamento? Cerca de 4 horas usando uma GPU na nuvem. E o projeto inteiro, todo o código, cabe em apenas 8.000 linhas. Isso é super importante porque significa que ele é acessível. Dá para ler, dá para entender o que está acontecendo ali por dentro. E, o mais legal de tudo, dá para fuçar, para modificar, para experimentar. Em outras palavras, ele é hackeável. Tá, mas parece bom demais para ser verdade, né? Como é que isso funciona na prática? Qual é a mágica por trás do NanoChat que torna tudo isso possível? O processo todo é muito bem pensado, dividido em 4 etapas principais. Primeiro, ele treina o próprio dicionário, o tokenizador.
Depois, ele faz um pré-treinamento lendo um monte de textos educativos da web para aprender a estrutura da linguagem. Na sequência, ele passa por um mid-training, que é um treino com conversas curtinhas para aprender a falar de um jeito mais natural. E por fim, ele recebe um ajuste fino, sendo treinado com dados específicos de matemática e conhecimentos gerais para aprimorar essas habilidades. E o NunoChat não é só o modelo, sabe? É o pacote completo. Ele tem um pipeline que vai desde os dados brutos até uma interface na web, tem poucas dependências, o que facilita a instalação, e tem uns detalhes bem legais, tipo um tokenizador super rápido, e ele até gera uma espécie de boletim de notas, de um jeito divertido, para a gente ver como o modelo está se saindo. Então, vamos juntar as peças. De um lado, um jeito muito mais inteligente de se comunicar com a IA. Do outro, um jeito incrivelmente mais barato de construir um modelo. O que essas duas coisas juntas significam para o futuro? O que a gente está vendo é uma mudança fundamental. O jeito antigo de fazer IA era fechado, caro, uma caixa preta. O novo jeito é aberto, acessível, mais transparente. Inovações como o contrato 5C e o NunoChat estão colocando nas nossas mãos ferramentas de IA que são poderosas, sim, mas também eficientes, baratas e, talvez o mais importante, que a gente pode entender e modificar. Isso nos leva à pergunta final, a que realmente importa agora. Com a inteligência artificial se tornando tão acessível, a questão não é mais se é possível construir algo incrível. A verdadeira questão é o que nós vamos construir agora, porque de verdade as portas estão abertas para todo mundo.